Bom, hoje nosso shiur, vamos fazer o Sum da Masechet Tamid. Primeiro, queria também fazer esse shiur em homenagem à elevação da alma de Sara Idis. Sara Basidis. Também queria aproveitar e falar em nome aqui do Kerral, né? Agradecemos temos a ilustre presença aqui do Rabino Jacob Beru e sua família, né, Bruch Maboy. Eu queria ler com vocês, então, para o Sium de hoje. Esse Sium, na verdade, tem o mérito aqui do Dubi me incentivou a estudar com os garotos aqui do Coelho do Tiferes Bachurim, para que nesse período a gente estudasse a Gemara de Tamid, para que cada um tivesse também a chance do Coelho, se Deus quiser, mais membros do Colégio vão poder fazer em breve o Sium. Masechet Tamid, ela fala do serviço diário que tinha no Bet HaMikdash. É interessante, quando a gente fala do serviço diário, Tamid, justo a gente estava discutindo isso ontem no Koilel, né? Tamid pode querer dizer sempre, mas a palavra correta, né, seria constante. Tamid quer dizer algo constante, né? Como está escrito sobre a vela do Bet HaMikdash, a vela da Menorá, a vela da Menorá que era acesa dentro do Kodesh, do Bet HaMikdash, está escrito Me'erev HaBoker, que ela era acesa de toda noite, de noite até de manhã. Aí fala que é uma vela Tamid, uma vela constante. Muita gente traduz como eterna, sempre, mas na verdade é algo que é constante, ela vai ser feito diariamente. Tem um midrash famoso que é trazido no Yalkut Me'am Loez, que ele fala que o mestre estava estudando com seus alunos e estavam discutindo qual que é o versículo mais importante de toda a Torá. E um falou, obviamente, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, quando no princípio Deus criou os céus e a terra, a crença, né, na criação do mundo. O outro falou, não, o primeiro dos 10 mandamentos, Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus, crença no monoteísmo. O próprio Shema Israel, outro aluno falou Shema Israel, que a gente tem uma crença muito forte no monoteísmo, só Deus, né, o único. E aí levantou Ben Pazi, assim diz o Midrash, e ele falou que o versículo mais importante da Torá é Takeves echat aseh baboker vetakeves hashenit aseh ben arba'im. Você vai fazer um sacrifício de manhã e outro à tarde, né? Um pequeno sacrifício de manhã e outro à tarde. Ele falou, e o mestre falou, o Ben Pazi está com a razão. O versículo mais importante de toda a Torá é um pequeno sacrifício de manhã, um pequeno sacrifício à tarde. Além, a constância, né? Você tem que fazer, e por isso mesmo que a gente reza Shacharit e Mincha. As rezas que a gente tem na sinagoga de Shacharit e Mincha é em lembrança que a reza que se fazia junto com o sacrifício, que era em nome de todo o povo, se fazia de manhã e um de tarde. Um cordeirinho de manhã, um cordeirinho à tarde. Isso representa a reza que a gente faz hoje. E essa constância, né? Quando a gente pega o Mamar do Rebbe, o Mamar da Tata Tzaveh, a gente conclui, no final do Mamar, dá para se concluir a seguinte mensagem do Rebbe, que é mais difícil, né, você viver em sacrifício para Deus do que você morrer em sacrifício para Deus. A pessoa entregar a sua vida, né, ele entregar literalmente a vida, a sua alma, ele morrer por nome de Deus, é uma coisa muito elevada, é muito, muito difícil. Mas muito mais elevado e complexo do que tudo isso é a pessoa viver uma vida inteira de pequenos sacrifícios para Deus. Viver por Deus, não morrer por Deus. Isso é mais difícil ainda. Então é esse pequeno sacrifício, todo dia vir na sinagoga, todo dia rezar, todo dia fazer uma rotina de santidade, de coisa de Torah e Mitzvot, isso é o que tem de mais elevado. Vou concluir. Então eu queria, para concluir, já que a gente está falando como que funcionava no Bet HaMikdash, para a gente lembrar, eu vou ler o final da penúltima Mishnah e depois a última Mishnah da Masechet Tamid.
O final da Mishnah fala que depois que o Kohen Gadol, que geralmente tinha alguém que tinha uma loteria, né, era um sorteio para quem ia fazer esses sacrifícios, mas se o Kohen Gadol quisesse, ele também podia, ele tinha preferência. E quando o Kohen Gadol, depois que ele fazia esse sacrifício, o sacrifício logo de manhã, Natnu Lo Yad Naser, ele jogava também o vinho, né? E Asgan Omed al Keren, o Sgan, que era o vice Kohen Gadol, ele ficava no canto, na parte de cima do altar, do Keren. O altar ele tinha como se fosse 4, Keren quer dizer como se fosse chifres, mas na verdade era um pedaço, era um canto que era mais para cima, como se fosse na torre, sabe? Uma torre que tem 4 pontas, assim, cada ponta tem uma protuberância um pouco mais para cima, elevado. Isso é chamado de chifres na arquitetura hebraica. Mas então o altar tinha esses cantos assim para cima, e ele ficava num desses cantos. E ele tinha com ele bandeiras. Shnei Kohanim obdim al shulchan hachalavim. Tinha 2 Kohanim que ficavam lá embaixo na mesa, onde depois separavam as gorduras. Os Shtei Chatzotrim Be'adam, eles ficavam com 2 trompetas. Toco, veril, vetoco. Eles tocavam, que nem a gente vai fazer Bezat Hashem em breve em Rosh Hashanah. Tkiá, truá, tkiá. Eles tocavam uma tkiá, né? Depois truá e depois tkiá. Balveon do Etzel Ben Arza. Eles ficavam ao lado do Ben Arza. Quem é Ben Arza? Ben Arza era o responsável pela música, pela banda do Bet HaMikdash, né? Tanto tinha os Levim que cantavam e outros que tocavam instrumentos. É interessante que é chamado de Ben Arza. Na verdade, houve um só Ben Arza, mas ele foi o primeiro lá na época do segundo Bet HaMikdash, e desde então todos os que o segundo Bet HaMikdash foi por mais de 400 anos, mas todos aqueles que estavam no seu lugar, na sua posição, ficavam com o mesmo nome do primeiro que teve essa posição, que era o Levi chamado Ben Arza. Echad Miminov, Echad Mismoló, um à sua direita e um à sua esquerda. Shachal Nasser, no momento que o Kohen Gadol então ele vai jogar o vinho, Enifasgan Masudarim. Então o vice Kohen Gadol ele balançava as bandeiras. E aí de baixo o pessoal via que era o momento, né? Veikish Ben Arza Betzetzal, então Ben Arza ele tocava, ele tinha um símbolo, né? Um tipo de instrumento que ele fazia, que era o começo, o sinal para a música começar a tocar. Vedibra Levim Bashir, e assim os Levim começavam a cantar. E Gil Lepere, quando eles chegavam, eles paravam a música 3 vezes. Cada dia tinha um salmo especial, de ouvir na próxima Mishnah. Esse salmo era dividido em 3 partes. Então eles paravam numa primeira parte, toca o Vistach Vov. No momento então que se fazia o toque de shofar, que a gente fazia o toque igual ao Rosh Hashanah, as pessoas se curvavam. Alton Peretkia, e sobre cada vez que ele parava que terminava uma parte da música, tocava o shofar e era o sinal para as pessoas se curvarem, isso lá no Bet HaMikdash. Esse é o Seder, essa é a ordem do Korban Tamid na casa do nosso Deus, e que seja a vontade de Hashem, que seja construído em breve nos nossos dias. A última Mishnah da Masechet Tamid. Ashish Levim Omrim Bamikdash, a música que os Levim cantavam no Bet HaMikdash. Bayom Barishon, no primeiro dia Omrim, e isso é algo que a gente lê todo dia na nossa tefilá, a gente lê no final da tefilá, página 77, se não me engano, do Sidur, transliterado. Então, cada dia a gente lembra a música que os Levim cantavam. Então, no primeiro dia, Lashem Haaretz Umloá teve no meu Shema. Eles cantavam o salmo, que é Lashem Haaretz Umloá, que é o salmo 24, que fala como Deus ele domina o mundo, né? Que é o primeiro dia da criação, né? Basheni Ayu Gadol Hashem Malabeod Beir Eloquim Arkotsho. Basheni Ayu Omrim, eles falavam no segundo dia, eles falavam o Teilim Gadol Hashem Malabeod, que significa o Teilim 48. A representação aqui no segundo dia foi como Deus ele separou as águas de cima, as águas de baixo, então demonstrando que existem níveis de separação, ou seja, níveis de santidade. Então por isso a gente fala da santidade da terra de Israel, de Jerusalém e da casa de Hashem. Baixo deste Yom no terceiro dia, eles falavam Elokim Nitzavadat Kel Bekerev Elokim Mishpot. No terceiro dia, a gente lê o Salmo 82 e fala aqui como no terceiro dia foi o dia que Deus ele criou
a terra, né? Os continentes onde a gente mora. Então fala como Deus ele vive Badat Kel, na congregação de Deus, o lugar onde as pessoas podem morar e onde tem a presença divina, aqui mesmo na sinagoga, um lugar de minyan, onde tem, então, na terra, o lugar que as pessoas moram, mas onde também Deus também mora entre nós aqui no minyan. Isso é Badat Kel, na congregação de Deus. Na quarta-feira, Marevia e Omrim, na quarta-feira eles falavam Kel Nekamot Hashem, Kel Nekamot Ofia. Quarta-feira foi o dia que Deus criou os astros, sol, lua, estrelas. Então Deus fala da vingança dele. Que ele acabou, a gente leu o Salmo 94 que fala da vingança de Hashem, mas a questão é, por que vingança? Porque muitas pessoas, somente nos primórdios da civilização, eles os cultuavam como divindade, sol, zodíaco, né? Então, nesse dia se lembra da vingança de Deus. Que ele não acabou Hashem. Agora uma questão muito curiosa, como que é a vingança de Deus? Né? O que significa essa? Quem Nekamot Hashem, Deus é o Deus da vingança? Então o Baal Shem Tov ele fala sobre esse salmo. Qual que é a vingança de Hashem? Quem Nekamot Ofia, ele aparece. O que significa? A vingança de Deus é aparecer. Como assim? Então o exemplo que o Baal Shem Tov traz, imagina uma pessoa, que ele é uma pessoa que tem dificuldades financeiras, mas tem um colega dele na sinagoga que ele tem mais condições. E ele então, a vida inteira, secretamente, ele faz de tudo, ele patrocina, ele que paga a bolsa de escola dos filhos do colega com dificuldade financeira, ele que na verdade ele que compra as coisas da lojinha do cara que tem mais dificuldade, ele compra, mas mesmo porque ninguém não tem cliente para comprar, mas ele compra assim desbaixado. Então ele na verdade está patrocinando a vida inteira do outro cidadão. O cara pobre não sabe, mas o rico, em segredo, ele que está pagando pelo Brit Milá do cara, ele está pagando pelo Bar Mitzvah dos filhos do casamento, ele está pagando toda a vida do cara, mas o pobre nunca soube disso. Chega um dia, e no meio da sinagoga, está no Fabrenha, o cara está fazendo um kiddush, e o pobre vai lá e briga com o rico, e ele xinga o cara na frente de todo mundo, ele faz envergonha o rico. Qual que é a maior vingança, entre aspas, que o rico faz com o pobre? O pobre não sabe. Mas chega um dia, o cara depois vira para esse povo e fala assim, sabe esse cara que você xingou, que você brigou na sinagoga? Ele que está pagando a escola dos seus filhos, ele que pagou o bar mitzvah do seu filho. Quando o cara descobre isso, a vergonha, a dor que ele sente é a pior do mundo. Diz o Baal Shem Tov, então justo na quarta-feira, a vingança de Deus, ele aparece. Deus te proveu tudo, Deus te deu tudo que você tem na sua vida. E você vai estar rezando para o zodíaco, para as estrelas, para o sol, para a lua. Sabe que eles não têm força nenhuma, toda a força deles é Deus que deu, Deus que controla tudo providência divina. Então como que Deus se vinga? Ele aparece na sua vida do nada. E você percebe que ele que você estava xingando, na verdade, ele que manteve toda a sua vida. Bacha Mishia e Omrim, no quinto dia falavam, os Levim, Arino Lelokim, Uzeino Arino Lelokim Yaakov. Como a gente deve louvar Deus, né? É o Salmo 81, porque nesse dia foi o dia que Deus criou os peixes e as aves, e onde a gente vê realmente a beleza da natureza, a gente vê como as aves voam, como os peixes, os cardumes, muitas, sabe? Tem aquela dança dos peixes, a dança dos pássaros. Então você realmente louva a criação divina. Baixa Shiamrim, no sexto dia os Levim falavam, Hashem, Malach, Yeut, Lavesh, Vegomer. Né? Como Hashem realmente reina, que no sexto dia a criação estava completa, inclusive o ser humano, que é o dia de Rosh Hashanah, que a gente fala, né? Que é o dia que a gente coloca Deus como nosso rei, porque agora tem um povo, tem um ser humano para Deus reinar. E Bashabat Ayamrim, no dia do Shabat, se falava Mizmor Shil Yom HaShabbat, esse é um cântico para Shabat. E aí a Gemara pergunta, a Mishnah está falando o que tem a ver com o Shabat, só porque fala o título, Mizmor Shil Yom HaShabbat, um cântico para Shabat. Se a gente lê lá, aparentemente não tem nada de Shabat. Mas a conclusão é, porque lá fala Mizmor Shil Yom HaShabbat, se a gente lê todo o Salmo, esse Salmo se refere sobre coisas da era messiânica. Yom Shekolot Shabat, quando chegar Mashiach, todo dia vai ser como o Shabat. A gente vai estar preocupado com coisas espirituais e menos com o dinheiro, com coisas materiais, com o dia a dia, a correria. O Mudochol Echalamim será um descanso eterno. Adrenalok Bisman Shekoin Godel Sikoló Maseches Tov. Assim conclui a Masechet Tamid. Vou falar rapidinho aqui para fazer depois o Kaddish grande. Espera só um instante. Onde está aqui os agrados? Hoje à noite
dia Yudale, dia 14 de Menachem Av, o Yom Yom nos conta que em Mincha, ou seja, amanhã à tarde, não se diz Tachanun. E que no dia 14 de Menachem Av, do ano de 5701, completaram 50 anos desde o dia que meu pai, a expressão do Yom Yom é do Rebbe Rayatz, do sexto Rebbe, então ele está falando em nome do Rebbe Rashab, o quinto Rebbe. Ele disse para o seu filho, para o sexto, para começar a anotar as histórias que ele contava. Quando Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, ele começou a escrever sobre os temas relacionados à parte revelada da Torá, que é o Talmud, a Halachá, etc., e também Hassidut, disse o Alter Rebbe, o seu avô, o primeiro Rebbe, ele falou para ele, o Kne Lecha Haver, literalmente adquire para si um amigo, que leia-se o Kane Lecha Haver, que significa a pena, que a pena no sentido a caneta. A caneta deve ser para ti um amigo. Certa vez, o meu pai aqui, que é o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, ele disse em nome do primeiro Rebbe, o Alter Rebbe, o Kané, que essa caneta vai ser um amigo, ele explicou, se refere à pena do coração. Ou seja, tudo aquilo que se estuda deve se registrar no coração, vivenciar emocionalmente.